Legal. Irmãos, Itapipoca continua com a toque de recolher às 19 horas. Não sai mais ninguém na rua, o Patrícia está aqui. Ela vai ter que dormir aqui. Não pode sair carro, todos os tipos de carros, né? Eu acho que isso vai ser no Ceará todo. E decreta para o Ceará todo. Boa noite, Luquinha. Mas nos números pares saem os carros com a placa que termina em par. E nos ímpares, tá? Tá dessa maneira. Tá acontecendo a live do governador e só uma manchete disse que ele vai ampliar mais ainda o isolamento. Quem está lá do outro lado assistindo deve já estar, quando terminar a nossa live, eu sugiro a vocês que dêem uma olhada lá para ver quais são as normas, né? Agora. Mas, enquanto os homens estão aí querendo mandar em tudo, vamos louvar o Senhor nosso Deus, que é o que alguém pode fazer, né? Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Como o Alessandro está aqui hoje, e o marido, na sua ausência, tem que deixar a herança, ou quando morre o vivo, o Patrícia tem que orar hoje no lugar dele. Ele foi trabalhar, irmãos, hoje. Já ele chega. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos pelas tuas misericórdias em nossa vida. Ela vem se renovando todos os dias. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de te louvar, de ouvir a tua palavra, mesmo que distantes um do outro, nós estamos aqui, ó Pai, com um único intento, que é ouvir tua palavra e render louvores. Mostrar aqui que somos gratos. Peço, Senhor, pelos irmãos que estão doentes, restaura o quanto antes a saúde de cada um, segundo a tua vontade. E te peço, Senhor, recebe os nossos louvores. São simples, mas são do coração que cantamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cantemos ao nosso Deus. Vamos cantar o hino número 9. Esse hino retrata a visão de Isaías quando viu a glória de Deus e os anjos adorando ao Senhor. Então, quando ele viu aquela cena, ele se prostrou e disse: ai de mim, que sou pecador. Os anjos do Senhor, quando adoram, a palavra de honra e chave é santo, santíssimo. Então, cantemos ao nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Amém. Amém. Próximo hino. Isso, Jesus. Amém. 438. Temos que cantar o hino 438. Lembrando que na quarta-feira nós estamos falando sobre missões. Hoje nós vamos discorrer um pouco pelos salmos, alguns salmos que falam sobre missões, entendendo que Deus também faz missões através dos salmos e através também dos antigos profetas. O Senhor usou aqueles homens e deixou também nos salmos os textos santos inspirados que nos ajuda hoje a fazer missões. Por isso é importante que nós aceitemos a ordem, né, de fazer missões. Esse hino 438, é 438, hein? É um hino que fala da grande comissão. Cadê? Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Enfermo, quase moribundo, vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos nesse grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Estarei. Vamos, irmãos, por Cristo nesse pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus. Cheia de amor, traz do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graças santas. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Amém? Tá aí, chegou o Alex. Boa noite. Tá no trabalho. Dando trabalho. Tá super o Alex. Legal, tudo bem. Aonde os obreiros? É. Tá Ela vem pertinho pra tocar aqui. Né? minha parte. 439. Vou deixar o outro abrir.
da leitura. Iremos cantar agora o 4, 3, 9. Nós estamos, irmãos, diante de uma situação muito difícil. O perigo já à porta. Nós estamos, do ponto de vista de nação, temos dois problemas. Nós temos um problema na área da saúde e temos um problema na área da política, né? Problema de saúde, problema político, e a confusão está grande. E isso pode afetar a nossa economia, mas o mais interessante e mais importante é que o povo seja salvo, né? Não só da Covid, né? Salvo do vírus, mas também salvos para sempre. Então, cantemos ao nosso Deus. Hino 4, 3, 9. Minha pátria para Cristo, és a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Amém? Vamos fazer a leitura. Sabemos que precisamos fazer missões, e para que o homem seja salvo, ele precisa abrir bem os ouvidos, estar atento aos seus ouvidos para ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso, no livro de Isaías, capítulo 55, o Senhor chama a atenção do homem, para que o homem abra bem os seus ouvidos, fique atento à mensagem de salvação. Vamos ler. A todos vós os que têm sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastas o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamareis a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para
amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Amém. Um Deus que é rico em perdoar. Né? Nosso tema hoje será missões nos salmos. Vamos ver alguns salmos que mostram a nossa comissão. Deus deixando bem claro o que é que Ele quer de nós. Vamos cantar mais um hino e aí a gente vai estar entrando para o texto. Quatro, 434. Onde os obreiros. Cantemos. Onde os obreiros para trabalhar, nos campos tão vastos a lorejar, a causa requer prontidão, vigor, ó quem quer ceifar com desejador. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entrega e os frutos benditos arrecada, o joio do mal a proliferar, o trigo do mestre quer sufocar. Ceifeiros avante no campo entrai, o dia declina, ceifai, ceifai. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entrega e os frutos benditos arrecada. Portas abertas à pregação, nações suspirando por salvação. Onde os obreiros pra anunciar de Deus o perdão de um amor sem par. Onde os obreiros são quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entrega e os frutos benditos arrecada. Amém. Hoje, vendo os relatórios dos missionários no grupo de missões da Igreja Batista Regular Manancial, vemos alguns relatos de missionários e eu me chamou a atenção o relatório do missionário Fernando, lá de Pacajus. Depois que ele deu o relatório dele, ele mandou uma foto de um pé de mamão bem cheio, mas muito mamão, né? E a mensagem era: frutifiquemos. A mensagem era essa, é de que nós como crentes devemos frutificar, produzir, assim como aquele mamoeiro, né, que a gente chama, né? Aquele mamoeiro. Eu gostei muito, parabéns ao missionário pela a ilustração que ele deixou lá. Amém. Pois bem, meus amados, vamos agora dar uma passeadazinha pelos salmos. Como eu falei, vamos
falar um pouco hoje de missões nos Salmos, né? Há vários salmos que nos ajudam a entender o propósito de Deus na obra missionária. E lembrando que para se fazer missões, nós temos que obedecer a Deus e ir. Do outro lado temos o ouvinte. Esse ouvinte tem que abrir bem os olhos e tem que estar atento os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender que a nossa missão é cumprir, né, a ordem do Senhor. E é interessante que missões, ela é o fruto da preocupação de Deus, né, para com o pecador. Deus, apesar do homem ter se afastado de Deus, ele tem uma grande preocupação em trazer o homem de volta. Esse homem precisa voltar a Deus, mas ele não pode voltar a Deus porque não sabe o caminho. A palavra perdido significa muito do ponto de vista negativo. Quando diz que alguém está perdido, significa que essa pessoa, esse alguém, não sabe como acertar o caminho de volta. Ele não sabe onde, nem por onde está andando. Então, as mensagens dos Salmos, elas demonstram a intenção de Deus para com o homem. E também demonstra a intensa ação missionária dele para trazer o homem de volta. Pensando nisso, a gente entende que Deus, ele está atento e ele deixou a sua glória, e aí nós estamos falando de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou a sua glória para estar aqui na terra, para ficar conosco, doar a sua vida para nos resgatar. Então, até hoje, o Senhor está buscando resgatar aqueles que estão perdidos em seus delitos e pecados, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. E para tanto, meus amados irmãos, Deus, ele não poupou o seu próprio Filho. E aqui, quando nós estamos falando de missões nos Salmos, nós estamos falando da primeira pessoa da Trindade. Nós estamos falando de Deus, o Criador, que não poupou o seu próprio Filho da missão sacrificial, para que o mundo conhecesse o seu amor, para que o mundo conhecesse a sua glória. Ele envia seu Filho para a missão sacrificial, dando aqui a preciosa vida do seu próprio Filho, né? Ali no sacrifício do Calvário. É histórico, mas também é salvífico esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo em resgate de muitos. O versículo que mais comanda, que prova essa atitude de Deus, o Criador, é João 3,16, quando nós vemos o amor de Deus, né, demonstrado nas letras do versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O outro versículo que também prova a ação de Deus é Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, você percebe, Isaías 53,7 diz também, né, que Jesus Cristo veio com esse objetivo de ser moído, né, de levar sobre si a nossa iniquidade. Então, do texto de 1 até 7, nós vemos aí o desfecho
do profeta, dizendo como o Senhor Jesus chegou até a cruz. E aí a gente vai observar o quê? Que Deus se revela ao pecador. E como Deus se revela ao pecador? Bom, nós sabemos que, entre tantas as coisas que Deus se revelou ao homem, Ele quer resumir a sua revelação em três ilustrações maravilhosas, três figuras. A primeira, Deus quer se revelar através da nossa própria consciência, né? A nossa própria consciência, na nossa própria consciência nós temos a revelação de Deus. Deus fala com o ser humano através da sua consciência, no sim e no não, né? Deus mostra ao homem o que está errado. E é interessante entendermos que, por mais ruim que seja o homem, claro que todos nós somos ruins, mas tem aqueles que gostam de ir mais profundo na iniquidade. E por mais iníquo que seja o homem, ele tem algo ainda dentro dele que o freia de fazer alguma coisa má. Isso é consciência. Deus age na consciência. Deus também se revela na natureza. Nós temos visto aí o sol, a lua, as estrelas, a chuva, o sol, as árvores. Todos esses, eles realmente demonstram ali, eles manifestam a revelação de Deus. Através dessas figuras, nós temos a revelação de Deus. E Deus, ele afunila mais a sua revelação. Ele vai chamar todas essas de revelação geral. Mas aí, aqui ele vai afunilar mais. E ele vai chamar de revelação especial, que é a sua própria palavra. Então, quando o homem chega na revelação especial de Deus, então ele completa aqui o kit de conhecimento de Deus. E tem mais, ele entra, a ideia de completar o kit de conhecimento é de adentrar a Sagrada Escritura. Só que quando nós adentramos as Sagradas Escrituras, nós continuamos conhecendo o Senhor, né? A própria palavra de Deus diz que nós devemos conhecer o Senhor e continuar, né? Prosseguir conhecendo, né? Prosseguir conhecendo. Então, é importante entendermos isso. Então, Deus, ele se revela ao pecador. O pecador, por outro lado, ele passa agora a conhecer a pessoa santa, né? Que é Deus, a sua vontade santa. Ele passa a conhecer tudo isso na revelação especial. Ele passa a conhecer a pessoa santa de Deus, ele passa a reconhecer a vontade de Deus, os seus propósitos e os verdadeiros objetivos de Deus em relação à humanidade. Então, o homem passa agora a conhecer os movimentos de Deus em relação ou em direção a si. É interessante entendermos isso. E embora, meus amados irmãos, esse maravilhoso plano, né, de salvação de Deus em Cristo, ele tenha ficado oculto por longos séculos, né, partindo lá do início de tudo, oportunamente nos foi revelado por meio dos salmos. Se você pensa que os salmos não falam em missões, os salmos sim, falam sim em missões. E o tempo que ficou oculto aos ouvidos, né, das nações, Deus estava bramando, né, aqui com sua palavra, clamando com sua palavra para que o seu povo entendesse qual era o seu desejo e os seus objetivos. Mas é interessante entender isso. E é interessante que ele fala não só nos salmos aqui, na letra escrita, mas também ele falou aos profetas. Nós não vamos, talvez na próxima semana a gente fale nesse ponto aí aos profetas, né? Mas é interessante entender que as Sagradas Escrituras, ela vai da página do Gênesis até o Apocalipse,
ela vai fazer a nossa mente convergir para um único evento, para que a partir desse evento possamos ir até o mundo. Ela converge a nossa mente para o Calvário de Cristo. E uma vez resgatado por Cristo, o Senhor diz: agora ide e mostrai ao mundo quem de fato sou eu. Ele disse isso aos seus discípulos, disse aos profetas, também diz à sua igreja hoje. Você pode estar pensando o seguinte: mas nós estamos em tempo de isolamento, não dá para fazer missões. Quem disse que não dá para fazer missões em tempo de isolamento? Irmãos, aproveite esse tempo. Esse é o tempo. Não vamos esquecer que seja um dia acochado ou não, esse é o dia que o Senhor fez. Por isso, regozije-se nele. Aproveite esse tempo que você tem para se aproximar mais de Deus, para ouvir mais Deus, principalmente agora, num momento como esse, em que o mundo clama por saúde. Vamos fazer com que o homem clame por Deus. E vamos agradecer a Deus a mínima vitória que tivermos diante dessa pandemia. E vamos agradecer mais ainda a Deus a vitória eterna. Cristo entrando na vida das pessoas. Então, meus amados, quando eu vejo isso, eu vejo que o Deus missionário, ele se revela nos Salmos. E eu quero chamar a sua atenção para o Salmo número 2. O Salmo número 2 tem, vamos ver aqui os 12 versículos, mas vamos trabalhar nos 5 primeiros versículos. Salmo 2, versículo 1 a 5. Olha o que ele diz. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Veja aqui, nesses 5 primeiros versículos, nós podemos perceber aqui, meus amados irmãos, a preocupação humana do salmista. Vamos entender aqui que o salmista, ele está escrevendo, ele escreve esse salmo, claro que por inspiração de Deus, mas essa preocupação dele aqui é bem interessante. Talvez aqui, coroado rei de Israel, recentemente, então Davi ele assumia uma nação, ele está começando agora, e ele está assumindo uma nação dividida. Ele está chegando e ele está vendo uma nação, olhando do ponto de vista humano, ele está vendo uma nação dividida e dispersa, né? Com o fracasso aqui e a recente morte do rei Saul. Então ele já passou por todo o sofrimento, perseguição e tudo mais de Saul. Agora ele pega um reino acabado, né? Que a gente percebe a sua luta, né? Para que tudo isso possa estar dando certo. Quando você percebe a história em 1 Samuel capítulo 31 e também 2 Samuel 5, vai perceber isso, né? O rei e a nação aqui poderiam estar cercada pelas ameaças, né, das nações inimigas, né, as nações vizinhas, e fariam aqui de tudo para que ele não reinasse. É interessante isso. A 1 Crônica capítulo 18 e capítulo 19, ele vai relatando esses pontos aí, né? Agora, quando a gente chega nos versículos 6 a 9, que nós vamos ler agora, olha o que diz. 6 a 9? Sim. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto que o Senhor me disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança
e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Muito bem, até o 9. Olha que coisa interessante. Versículo 7, ele diz: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando você vai aqui para Marcos, deixa eu ver se é Marcos, é Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 17. Vamos ver aqui o que é que diz. Mateus 3, versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em quem me comprazo. Então, filho, o Senhor, a gente vai chegando lá em Jesus e a gente vai ver que Deus, ele já está cumprindo aqui com a sua declaração, né, missionária, enviando o seu filho para morrer na cruz. Você dando um saltinho aqui para Hebreus, dê um pulinho aqui para Hebreus. Eu não quero folhear muito a Bíblia, para não ficar muito longo, mas no capítulo 1, versículo 5, alguém já leu? Lê aí, por favor. Foi a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Olha aí, que coisa interessante, é uma profecia. Aqui no Salmo 2, nós estamos vendo a mesma frase: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí chega lá no ponto, né, da proclamação, o cumprimento da palavra do Senhor. O Senhor está dizendo a quem? A Jesus Cristo. Tu és meu filho, né? E a ideia aqui é interessante. Por quê? Porque aqui nesse versículo 6 até o versículo 9, o quadro agora ele é alterado, né, para uma nova visão. Qual é a visão aqui que o salmista traz para nós? É a visão do reino, o reino temporal e terreno. A visão também, o autor ele volta aqui, versículo 6 a 9, ele volta para o reino espiritual, né, o reino universal e eterno, com a presença aqui de um poderoso rei. Vamos lembrar que o trono de Davi seria perpétuo, né? Jesus seria a continuação do trono de Davi. E ele usa isso aqui, né, com a presença de um poderoso rei que une, né, que não só une, mas também sustenta todos os povos sob o seu vasto e longo domínio de justiça. É algo que você precisa adentrar profundamente para você entender que o salmista não está falando dele aqui, nesse contexto, mas está falando naquele rei que vai dominar com justiça e paz. Então aqui a referência é ao reinado messiânico de Cristo. Salmo 2 aqui, ele vai chamar a atenção não só do povo daquela época, também de nós para o reino messiânico de Cristo, o reino autêntico, né? O reino também do autêntico Filho de Deus, como ele diz aqui no versículo 7 e lá em Hebreus: tu és meu filho, hoje te gerei. O legítimo herdeiro do reino messiânico, né? E é interessante. E esse reino, esse herdeiro, ele é trazido para a terra e ele é estabelecido pelo seu Pai. No seu santo monte, acima de todos os montes, em cumprimento da promessa profética que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É interessante essa parte aí do versículo 8. Então daí vem as bem-aventuranças para todos. Vamos lembrar que o Senhor, ele prometeu a Abraão. O que foi que ele prometeu a Abraão? Ele prometeu abençoar todas as nações.
né? Nele, em Abraão. Agora vamos lembrar também uma coisa que ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então aqui com esses versículos do Salmo 2, vem aqui as bem-aventuranças para todos. São bênçãos que são destinadas a Israel, mas também a todos os povos, desde que, né, aqueles que trocam, né, enviada essas bem-aventuranças aos que trocam a mutinação e a rebeldia pela humildade, se dobra diante de Deus. Então ele é de fato abençoado, né, por essa promessa. Aqueles também que adotarem a prudência, né, aceitando a advertência e os conselhos do Senhor, aceitando tudo isso, será de fato inserido nessas bênçãos do Senhor. Aqueles também que servirem ao rei com alegria, temor e tremor, aqui já é o rei Jesus. E aos que nele se refugiarem também, sob o seu conselho, proteção e direção. Então, estamos incluídos desde que obedeçamos ao Senhor. E finalizando aí no versículo 10 a 12, continue aí, Paulo, lê aí. Versículo 10 a 12, olha o que ele diz. Deixa eu acompanhar aqui. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai ao filho, para que não se ire, e pereçais no caminho. Pereçais no caminho. Quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Pois é. Então veja aí nesse versículo aí, no finalzinho, o 10, né? 10 até o 12. De acordo aqui com esse salmo, você vendo aqui no ponto geral, todos os povos e nações, inclusive reis, príncipes, governantes, juízes da terra, presidentes, todos esses povos são objetos da graça do Senhor. E é a fiel e abrangente visão e ação missionária de Deus. Então, Deus, ele tem um objetivo de trazer a sua graça a todo aquele que assim de prontidão lhe escuta. É importante entender isso. Quando a gente chega é claro que eu não ia começar aqui salmo por salmo, né? Agora eu vou dar um pulo. Eu vou agora lá para o Salmo 67. No Salmo 67, é bem conhecido, né? Esse salmo. Olha o que ele diz aqui. O Salmo 67 diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Olha que coisa interessante. Duas coisas no finalzinho, duas promessas no finalzinho. O Senhor, ele nos abençoa. O texto aqui deixa bem claro, né? Dessa bênção de Deus. Ele nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Temerão a Deus por quê? E aí ele começa com Israel. Começa lá com Israel. Abençoando Israel, apesar de toda a maldade, né? De toda a desobediência. Mas o que a gente vê aqui no Salmo 67, assim também como no Salmo 2, é que o Deus missionário, ele abençoou Abraão, ele deu promessas a Abraão,
né, disse que abençoaria as nações, ele deixou bem claro isso. Abençoaria aos gentios. Olha que coisa interessante. Ou seja, através de Israel, a bênção viria. Outra vez, alguém me perguntou, aliás, outro dia, alguém me perguntou se Israel tivesse aceitado Cristo, o que seria dos gentios? A mesma coisa. Eu sou um gentio. Eu teria sido alcançado pela graça de Deus do mesmo jeito. Por quê? Porque a primeira visão de Deus no campo missionário era salvar Israel e enviar Israel para o campo. O que foi que Deus fez? Deus deixou a promessa pronta para Israel, mas Israel negou Deus. Israel rejeitou Jesus Cristo quando ele veio. Se Israel rejeitou Jesus quando ele veio, como poderia Israel pregar aos gentios que éramos nós? Como poderia isso acontecer? Por isso a graça do Senhor veio diretamente para os gentios. Não é à toa que lá em Romanos Paulo diz que o Senhor fez de uma nação que não era dele, fez dele para fazer ciúme ao seu povo. Então a graça de Deus veio diretamente para os gentios. O plano de Deus continua, salvar. Se Israel rejeitou a salvação e consequentemente rejeitou o serviço, então o Senhor traz a salvação direta para os gentios, claro, usando alguns judeus, não como nação geral, né, trazendo a salvação para os gentios, e hoje nós somos salvos. Mas se Israel tivesse aceitado a promessa de Deus, tivesse cumprido tudo que Deus mandou, teríamos salvo do mesmo jeito. Por quê? Era dito a Israel que anunciassem o Evangelho, anunciasse as misericórdias, o amor de Deus. Ele só não fez isso. Mas isso não significa dizer que a nossa salvação estaria condicionada à obediência de Israel. Graças a Deus que não, né? Hoje o Senhor está conosco. Israel vai, por ter rejeitado o Senhor, vai passar pela tribulação, vai sofrer todos os infortúnios daquela época, para de fato se dobrar ao Senhor. E quando se dobrar ao Senhor, sim, será salvo. Eleito, sim, mas será salvo quando se converter de verdade. E aqui nós estamos vendo no Salmo, né? E esse Salmo aqui, ele pode até ter sido, que eu acredito que sim, uma canção. Você pode ver que tem até um refrãozinho aqui, e no início e embaixo, né? Uma canção muito bem elaborada por Deus para o seu servo, né? Foi uma canção inspirada, usada, e eu digo aqui, em ocasião festiva em Israel. Era um salmo de bênção, um salmo abençoador. Todavia, meus amados irmãos, aqui no curso do seu enredo desse salmo, a gente vê aqui um elevo bem espiritual. O salmista, ele contemplou, e aí você vê o que é a inspiração de Deus. O salmista, ele contemplou muito além da suposta festa local, né? Por meio dele, ele percebeu aqui a revelação e a ação missionária de Deus, dizendo para o seu povo que no futuro, né, a graça chegaria ao mundo. Versículo 2, você pode perceber aqui que ele reflete o compromisso e a promessa de Deus a Abraão ali, que seria de abençoar os povos, abençoar as nações, né, além de Israel. Além de Israel. Isso tudo por intermédio da fé. Aqueles que crescem no Deus de Abraão seriam perdoados, seriam restaurados, né? Ele também revela o plano de Deus. Observa aí versículo 4 a 7, né? E ele revela aqui o plano de Deus em quê? Em trazer a paz, em trazer justiça aos povos da terra. E como essa justiça, como essa paz chegaria aos povos? Através de Cristo. Através de Cristo. Pois muito bem, Cristo já veio. Muitos já creram, muitos ainda não.
apesar de que nem todos crerão, mas ainda falta muita gente para ouvir o Evangelho. E essa é a nossa missão. Essa é realmente a nossa responsabilidade. Como eu sempre digo, nossa missão é glorificar a Deus. Mas temos uma responsabilidade nessa missão. E aí, a gente pode finalizar com o Salmo 96. O Salmo 96 ele é bem interessante, que ele vai falar de algo bem nítido. Vamos ver aqui como é que ele diz. Vamos ver lá. Salmo 96. Só para a gente finalizar aqui, diz assim, 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra, né? Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, ou dia após dia, né? Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciar o quê? Anunciar que o Senhor é grande, né? Anunciar que o Senhor é grande. O texto diz, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. E assim o Salmo continua falando dos atributos de Deus. E esse Deus que o Salmo aqui está falando é o Deus que nós precisamos, é o Deus que nós precisamos pregar, é o Deus que nós precisamos anunciar. Então aqui o Salmo 96, só para a gente ter uma ideia, ele divide em 3 partes. A primeira, dos versículos 1 a 6, ele faz uma convocação. É a primeira convocação. Para quê? Para louvar. Cantem ao Senhor porque Ele é grande, né? A segunda convocação, ele diz, tributem ao Senhor porque Ele é glorioso. O texto aqui 7 a 9. E a terceira convocação, ele diz, adorem ao Senhor porque Ele é justo. Então aqui, meus amados, vejam o que é que ele diz. Cantem ao Senhor, tributem ao Senhor, adorem ao Senhor. O Salmo aqui, ele revela um zeloso Deus, missionário, com visão, sentimento e abrangente amor para com todas as nações. Um Deus que quer salvar o homem. Um Deus que quer ser revelado na mente incrédula dos homens de hoje. E o veículo para que essa revelação de Deus chegue aos homens é a sua igreja. Eu e você. Então não diga que não dá para fazer missões de isolamento. Na sua casa você pode fazer missões. Você pode falar com alguém no seu WhatsApp. Você pode falar com alguém em qualquer lugar do mundo. Você pode evangelizar. Aproveite que você está pegando mais no celular do que na Bíblia. Aproveite. Evangelize pessoas. Evangelize pessoas. Anuncie o Senhor. Porque Ele é digno de louvor. Ele é digno de servir. Faça isso. Ele é o nosso Salvador. Então, pode observar que há a vontade de Deus, o seu zelo, o seu desejo nos salmos de fazer missões. E desde então, Ele anuncia para que o seu povo marche, o seu exército marche em busca do pecador perdido. Então que Deus nos abençoe e nos faça entender o seu recado. Amém? Amém. Que temos? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses.
Pois bem, irmãos, vamos agora aos nossos pedidos de oração. Você que está aí, rapidinho digite aí o que é que você quer de Deus hoje. Eu vou estar orando. Lembrando que aqueles que eu não pedi aqui, eu vou continuar pedindo. Pode lembrar, pode ter certeza que eu vou estar pedindo por você. Mas queremos que vocês também orem por nós. A nossa situação aqui, por enquanto, é uma situação boa. Deus está cuidando de nós. E estamos certos de que se algo inesperado acontecer, a gente vai estar também confiando em Deus e também ciente do cuidado dele, né, para conosco. Mas continue orando, para que a gente tenha força, para que a gente tenha mais saúde, não é isso? Não vamos esquecer os missionários. Você também ore aí. Os missionários estão no campo. Alguns missionários houve uma queda, houve uma baixa nas suas ofertas, principalmente porque muitos crentes têm achado que a responsabilidade financeira dele é só quando a igreja estiver aberta. E esse é o problema, né? Boa noite, Brígida. Então, a gente tem que ter a nossa responsabilidade diante de Deus, diante dos homens e diante do seu serviço, se a gente quer de fato fazer a coisa certa. Então, vamos pensar nisso. A igreja sabe que os missionários, eles estão no campo, dependendo, evidentemente, de Deus. Mas o meio pelo qual Deus supre a sua necessidade é a igreja. E a igreja é quem? Todos os crentes. Então, os crentes precisam assumir a sua responsabilidade financeira, para que tudo vá bem. É importante isso. A igreja, não vamos querer pegar uma bacia e tampar a necessidade. Não, nós sabemos que precisa disso. Uma igreja, ela tem despesas com água, luz, aluguel, e até sustento de missões, de missionários e tudo mais, o ensino, e tudo isso depende da sua responsabilidade financeira. Se você não assume, como é que pode as coisas acontecer? A igreja não ganha dinheiro do governo, não, né? Pelo contrário, se ele puder tirar, ele tira. Então, preste atenção aí. Vamos estar orando para que tudo dê certo, né? Que as coisas comecem a melhorar. Vamos orar também por todos nós que estamos no estado do Amapá, né? Precisamente de muita oração. Você está lá no Amapá, né? E você está tão longe. Está longe de nós, né? A Brisa está longe. Eu acho que ela foi, quando terminou a responsabilidade dela conosco lá, ela subiu para o Amapá. Deus abençoe você aí. Irmã, a gente está pedindo oração, né? Para o seu irmão, cunhada. Está internado, né? Isso, e por todos eles, né? A Sara Rodrigues pediu pela família, o livro de livramento, a Brisa. Eu acho que toda quarta-feira são as mesmas pessoas que estão pedindo oração. Tudo saúde, exatamente. E a irmã Sarete diz, hoje eu vou pedir oração, aí voltou. Subiu Tem mais, o Deus meu é irmão e minha irmã, minha cunhada que está no hospital. a mesma oração do Estão internados. pedido, certo. O pedido da irmã Celita é o mesmo do Ayrton. Muito bem. Cristiane em oração também pela tia Dária, pelo tio Didi. Pacujá, meu pai, e por vocês que estão aí em Capicoca, a mãe e o pai que estão no Pacujá. Lucas, oração pela saúde, minha família, Nós também. saúde de todas as famílias, igreja e congregação. Ela está morando lá na Amapá, né? Minha mãe e meu pai. Isso. Foi ela corrigiu, né? Isso, muito bem. Então Lucas, vamos lá. saúde da família. Tudo. Só quero pedir a Brígida, já que você está online, digite para nós aí como é que está a situação aí, só um pequeno resumo, como é que está a situação aí no Amapá, precisamente onde você mora. Fala para nós aí, viu? Daqui a pouco a gente vai estar lendo. Vamos orar. Pelo Pedrinho e Michele.
Caleb. Rebeca. Rebeca também está A me... Biane. E pela Bibi que aniversariando faz hoje. aniversário hoje. Bobi. Bobi também. Convite, está fazendo aniversário Vamos lá, antes que eu me esqueça todo mundo. Vamos lá. Lá já tem 3 casos. A relação aqui com a tia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos orar. Ó. 3 casos enfatizados. Vamos orar. Santo Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça derramada sobre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia em saber que nós somos pecadores, que nós somos horríveis, ó Deus, a ti, diante da tua santidade. E mesmo assim, o Senhor ainda nos busca, o Senhor ainda cuida de nós. É um amor tão grande, ó Deus, que só por misericórdia isso pode acontecer. Por isso nós somos gratos. Somos gratos também, ó Deus, que dentro dessa misericórdia, e por essa misericórdia, o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz, ali para nos salvar. Jesus derramando o seu sangue, Ele trouxe a mim a salvação. Uma salvação que o Senhor vem anunciando desde o início da criação. Desde quando Adão pecou, o Senhor vem anunciando essa salvação. Por isso, nós te agradecemos, ó Deus, pelo cumprimento do evento e pelo cumprimento em nossa própria vida. Nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir por saúde para com determinadas pessoas. E aqui eu quero relacionar alguns, né? A família do irmão Ayrton, ó Deus, a família da irmã Joselita, para seu irmão e cunhada, né? Também pela família do irmão Flaviano Sagrado, no sentido da Sara também, toda a família, ó Deus, o Senhor esteja trabalhando na vida deles, dessa outra, trabalhando para a cura e também para a salvação, dessa família do Sagrado Deus, para que eles tenham força, para que eles tenham sabedoria para tratar com a doença, com o problema que estão passando, e que tenham firmeza no Senhor. Tanto o pai, mãe e filhos possam estar, ó Deus, ali confiando em Ti, apesar das dificuldades. Peço também, Senhor Deus, pelo Pedrinho, que também não está muito bem. O Senhor esteja cuidando dele para que ele possa estar saindo desse problema de saúde, que ele possa, Deus, estar sendo restaurado fisicamente. E não só ele, mas também a Michelle, ó Deus, cuida dela também, porque ela é uma mãe, tem 2 crianças, ó Deus, para cuidar. E precisa estar forte, ó Pai, para cuidar dos seus filhos. Por isso, cuida dela, Deus. Dá essa bênção, Pai Santo, da restauração, para que ela possa, ó Deus, estar firme, cuidando de sua família. Não só ela, ó Deus, mas também peço pela sua família, mãe, irmãos e tudo, que o Senhor Deus esteja cuidando para que a restauração física esteja acontecendo e também espiritual. Peço também pela família do irmão Didi, que no contexto aqui, ó Deus, nós podemos colocar ele e a irmã Dália ali em Sobral, pelo menino também, o Daniel e o Ezequiel, que o Senhor Deus esteja também cuidando deles e revelando o máximo de Ti, ó Deus, na consciência de cada um deles. E quanto aos dois, o pai e mãe, que possam, Deus, estar dando ao Didi o conforto, e a irmã Dália também, não só a irmã Dália, mas a irmã Maria José, a irmã Lúcia com seu esposo, a irmã Raimundinha lá do Pantanal, a irmã Raimundinha lá do Alto Novo, o irmão Raimundo, o irmão Chico, todas essas pessoas, ó Deus, que estão na situação de risco, que o Senhor esteja dando a eles firmeza, cuidando deles e cercando, ó Pai, com Teu Santo Espírito, para que eles não venham a ser cometidos por esse vírus. Ó Deus, cuida, Pai. Faz com que a Tua palavra possa também ser anunciada nesses dias de isolamento pela Tua igreja, para que o mundo conheça, Pai Santo, o Teu poder e a Tua glória.
Peço, Pai Santo, também pela Brígida, nossa grande amiga, lá no Amapá, está morando por aquela região, mas foi uma pessoa muito importante na nossa vida, do ponto de vista de ensino, como educadora, ó Deus. Ela foi alguém que realmente nos apoiou quando nós precisamos. Peço, Pai Santo, também por ela, que o Senhor esteja levando a salvação até aquele seu coraçãozinho, não só dela, mas também de esposa e família. A sua mamãe, cuida dela também, para que ela não venha, Deus, a ser acometida. Famílias no geral, a sua família no geral. Peço, Pai Santo, também pelos meus netos. Peço a Deus que o Senhor tenha uma bênção especial para essas crianças, Pai Santo, que nós adultos sabemos quando sentimos as dores, mas os bebês não, Deus. Peço pelo Caleb, por esses sintomas que ele está lhe acometido, Deus, também pela Rebeca. E agradeço ao Pai, porque até agora o Senhor tem também cuidado da Bibi, e nós te agradecemos por esse aninho de vida que ela completa, mesmo sem a gente poder comemorar o Deus, mas a nossa comemoração, a nossa alegria é porque ela está com saúde. E isso para mim já é muito, Deus. Que ela possa ficar na história, que a sua mãe conte depois como foi esse dia. Foi um dia que não teve tanta festa, que não teve isso e aquilo, mas foi um dia que ela conquistou a vitória da vida, a ciência, a saúde, aliás, mais um aninho de vida. Cuida dela, Pai. Cuida também dos seus pais, para que eles possam ter saúde para cuidar dela e sabedoria para tomar decisões certas. Peço, Pai, pelo Patrick e pelo Felipe, que estão na batalha, ó Deus, estão aí de frente, estão na linha de frente, não só eles, ó Deus, mas todos os teus servos e não servos também, ó Deus. E quando eu digo não servos, ó Deus, aquele que ainda não tem como Senhor e Salvador, mas que estão ali naquela luta, unidos, ó Deus, para salvar vidas do ponto de vista físico. São homens e mulheres, ó Deus, que estão ali dando sua própria vida, de certa forma, a ponto também de ser infectado, ó Deus, por esse vírus, mas está lá na luta, Deus. Por isso eu peço pela vida desses homens e mulheres, enfermeiros, técnicos, médicos, ó Deus, todos os outros, ó Deus, que faz o hospital funcionar, que o Senhor Deus esteja cuidando dessas pessoas, que a tua graça, ó Deus, possa mover também corações, Pai Santo, a se dobrarem a Ti nesse período de pandemia. Pedimos, ó Deus, pelo nosso país, que o nosso país, ó Deus, possa ser um país de entendimento da Tua palavra, que o nosso país possa ser salvo, Deus, que esses políticos, Deus, possam também se dobrar a Ti, ó Pai, para que possam também ser salvos. São homens e mulheres que precisam da Tua salvação. Pedimos por eles, ó Deus. Pedimos também para que cada um tome decisões acertadas, para que o país, o estado, o município não venha sofrer caçada. Cuida, Pai, para que tudo ocorra segundo o Teu plano, segundo os Teus preceitos. E aqui, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja cuidando de nós. Pedimos também pela avó Mirtes, que o Senhor Deus esteja abençoando ela com a salvação. Esse é o presente, ó Deus, que eu te peço para dar a ela a vida eterna pela sua data de aniversário hoje. Que o Senhor esteja salvando essa mulher, ó Deus, gente boa, maravilhosa, mas precisa da salvação. Por isso eu peço que o Senhor salve, que o Senhor esteja amolecendo o seu coração, para que ela entenda, Deus Santo, o teor da tua promessa, e assim venha se curvar diante de ti, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Enfim, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja cuidando, salvando vida, do ponto de vista físico e espiritual, em todo o mundo. Pois em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Pois bem, a Brígida, deixa eu dar uma lidazinha aqui no que ela disse. Amapá é um estado pequeno, com pouca área, né, habitada, porém o vírus atacou com uma proporção que não temos mais medicamentos, nem leitos em hospitais, né, nem da rede pública
nem da rede particular. Né? Deixa eu abrir mais aqui um pouquinho, né? Sem profissionais de saúde, Não aí? É. pois a maioria estão infectados, outros já vieram a óbito. Olha aí. As pessoas estão morrendo em casa. Estamos em calamidades sem condições mínimas na área da saúde. As aldeias indígenas também já foram afetadas pelo vírus. É uma tristeza que só a misericórdia de Deus, sem falar na corrupção do governo do Estado. Ainda tem isso, né? Nós vamos continuar orando pela situação aí, por você, por sua família e também por todos que estão passando por essa grande dificuldade aí, certo? Muito bem. Querem? Amém. Ela já está querendo ir embora, antes de terminar a live. Já quer ir embora? Tchau. Eu nem terminei ainda. Muito bem. Então vamos encerrar. A Kelly tem razão, né? Tchau. Né? Tchau, pessoal. Pessoal, tudo de bom para vocês. A Cristiane disse que é perto da igreja. Aqui em Sobral morreu um por Covid-19. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau.